Bom dia, senhoras e senhores. Estamos dando início a esta audiência pública, convocada por esta vereadora, Chiara Ranieri Bassetto. Irei presidi-la, de acordo com os artigos 58I e 58J, da Resolução número 263/90, Regimento Interno, para discutirmos a destinação do imposto de renda para fundos sociais previstos em legislação. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 10h53. À vontade. Lembramos que, nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 12 horas. Eu solicito ao vereador Roger Baruch, que secretaria essa audiência, para que faça os registros dos presentes. Vereadores Benedito Roberto Meira, vereadora Chiara Ranieri Bassetto, vereador Luiz Carlos Barbosa, vereador Roger Baruch, secretário municipal de esportes, Alexandre Zwicker, o secretário de Finanças, Everson Demarque, o secretário do Bem-Estar Social, José Carlos Augusto Fernandes, secretário municipal da Saúde, sendo representado pelo Kleber Sonage, o Conselho Municipal de Direitos de Criança e Adolescente, a presidente Andréia, Conselho Municipal de Pessoas Idosas, Comup, também pela Andréia, Conselho Estadual do Idoso, representada pela Maria Helena, Comude, Ana Paula de Souza Calisto, a Receita Federal, pelo Dr. Luiz Carlos Anésio, bem como doutora Marina Santor. A Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Celso Landgraf, Conselho Regional de Contabilidade, pelo senhor Paulo Roberto Martinello, Associação Comercial e Industrial de Bauru, a CIB, pelo senhor Reinaldo César Cafeu, Sindicato do Comércio Varejista de Bauru, o senhor Wallace Sampaio, Sindicato dos Contabilistas, o senhor Paulo Roberto Martinello, Conselho Tutelar, o senhor Guilherme Melo, Faculdade Integradas de Bauru, o senhor Adilson, Associação Vôlei Bauru, Bruna, Associação Bauru Basquete Team, representado Roberto Vanderlei, representando o atletismo, o senhor João Marcos Pereira, representando o futebol, o senhor Sérgio Claveiro, representando o futsal, José Roberto da Silva, representando também o futebol, o senhor Everton Carvalho da Silva, representando a ginástica, a Débora Cristina Lanzetti, representando o tênis de mesa, o senhor Cláudio Massadi, futebol e aeróbico, terceira idade, o senhor Carlos Roberto, representando o xadrez, o senhor Ronaldo, representando a presidente da Comissão de Direitos de Família da OAB, o doutor Olavo Pellegrini Júnior, representando o cargo de administradores da Cerecom, o senhor Rui Rocha,
representando a Associação Cultural de Tradições Afro-Brasileiras, o senhor Gilson Bernardo. Assessoria Parlamentar do deputado federal Rodrigo Agostinho, a senhora Silvia de Deus. A entidade Sim Comércio, representada pela Catiana, gerente executiva. Também Sim Comércio, assessora de comunicação, a senhora Eliane Calisto. A APS pela Ana Carolina. Também a APS pela Rita de Cássia. Bauru, Recuperação, Assistência e Criação, Elvira. Indeceb pela Edna. Conselho Municipal de Pessoa Idosa, presidente Ana Carolina Mordilho. Justificar as ausências agora do senhor José Eduardo Fogolin, secretário de Saúde, vereador Fábio Manfrinato, vereadora Thelma Gobi, o vereador Manuel Lozila, vereador Sérgio Brum, o Sagrado Coração pelo professor Vander Cavalcante, e, por fim, a Ciesp pela coordenadora Solange Costa Navarro. Obrigada, vereador Roger Baruch. Presentes conosco também os consultores da Câmara Municipal de Bauru, consultor administrativo financeiro, Alexandre Previero, e o nosso consultor jurídico, Carlos Gobi, além de muitas pessoas aqui presentes da nossa comunidade, interessados na audiência. Agradecemos a presença de todos e quem estiver assistindo a audiência pela TV Câmara, na TV, no Facebook ou no canal da TV no YouTube, também pode participar enviando perguntas ou comentários. Basta mandar uma mensagem pela página da TV no Facebook, TV Câmara Bauru, ou pelo WhatsApp, DDD 14 981 955 11. A pergunta ou comentário será encaminhada na hora. Se, por acaso, não der tempo, a mensagem será enviada para o destinatário depois da reunião. Nós vamos abrir a audiência apresentando um vídeo que foi exibido durante a sessão legislativa de ontem, que trata um pouquinho da questão dessa destinação especial, né, na própria declaração do imposto de renda, para os fundos sociais previstos em legislação. Então, peço à TV Câmara que coloque o vídeo. Mais de 10 milhões de reais. Esse é o valor estimado da verba que poderia ser destinada a entidades, associações, projetos ou mesmo fundos municipais que atuam para melhorar o dia a dia dos bauruenses. Tudo isso por meio da destinação de recursos do imposto de renda, ação que pode ser feita tanto por pessoas físicas quanto por pessoas jurídicas, ou seja, as empresas de nossa cidade. Contudo, Bauru está longe de receber toda essa verba potencial. Infelizmente, a doação é bem baixa. Essa declaração que é feita diretamente ao fundo, nós já temos os dados que foi disponibilizado pelo fundo municipal, que apenas 32 pessoas físicas doaram, um valor total de R$ 60.480 até o final do ano passado, diretamente ao fundo. O ano passado, de 2018, na declaração, apenas 183 DARFs foram recolhidos, perfazendo mais ou menos R$ 238.600. Então, veja bem, de 10 milhões não chega a 300 mil o valor doado. Não faltam interessados nesses milhões de reais dos contribuintes de Bauru. São eles desde o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, o Fundo do Idoso, o Fundo Nacional da Cultura, projetos sociais, culturais e esportivos, como os realizados pela ABDA, a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos.
A entidade, criada em 2010, atende cerca de 4.500 atletas das mais variadas idades, entre crianças e adolescentes, para a prática de natação, polo aquático, atletismo e, mais recentemente, orquestra e música. É importantíssimo para que essas crianças, esses atletas ou futuros atletas que a gente tem aqui, para que a gente consiga comprar materiais para eles, para uso aqui realmente para treinamento, uniformes para viagens, ônibus, hotéis, hospedagens, alimentação. Então são muitos custos que a gente às vezes acaba esquecendo, não leva em conta, mas quando começa essa parte competitiva a gente tem esses diversos custos, não só daqui, da parte de treinamento, a gente tem esses custos para ir até os campeonatos, para viajar, para jogar. Para fazer essa doação via imposto de renda, existem duas formas. A primeira é agora, direto na declaração do imposto. O prazo vai até o dia 30 de abril de 2019. Então é muito fácil doar. Entregando a declaração do imposto de renda à pessoa física, ele pode doar até 3% do imposto devido diretamente numa ficha de doações ao ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Para facilitar, o programa do imposto de renda deste ano, 2019, ele passou a dar destaque a esse tipo de doação em uma ficha própria. Então, é importante frisar que não é um imposto a pagar, é um imposto devido na declaração. Então, a pessoa vai no próprio programa do imposto de renda, ela vai assinalar o fundo que ela quer. Normalmente é um fundo municipal, normalmente é uma cidade, vai colocar o valor que ela quer doar e esse valor vai ser deduzido do imposto. Então, é como se ela tivesse pego o imposto de renda dela e entregue diretamente ao fundo municipal. A segunda forma é diretamente a projetos cadastrados e autorizados, como no caso da ABDA, que até contratou o serviço de uma empresa terceirizada para ajudar no processo de doações, ou a um dos fundos municipais, como o Fundo da Criança e do Adolescente, gerido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A destinação do imposto de renda é um processo extremamente simples. Quem pode destinar? Pessoa física, até 6% do seu imposto devido, que recolha pelo modelo completo, faça a declaração pelo modelo completo, não utilize aquele desconto padrão. Pessoas jurídicas, até 1% do imposto devido, que faça a sua declaração com base no lucro real. Quanto é 6%? Você pode utilizar a referência da sua declaração do ano anterior. Sempre lembrando também que a destinação feita no ano de 2018, ela é declarada agora em abril de 2019. Se a destinação for feita agora no ano de 2019, ela será utilizada na declaração de ajuste do ano de 2020. Os procedimentos para a destinação do imposto devido são simples, mas tanto a Receita Federal quanto os interessados em receber as doações orientam o contribuinte a consultar um contador. Além disso, torcem para que esse tipo de doação seja cada vez mais incentivada pelo poder público para ajudar as entidades e associações de Bauru. Eu acredito que as pessoas têm medo de cair na malha fina, né? ou por desconhecimento. Hoje em dia, como é feita a doação, a pessoa não cai na malha fina. Por quê? Porque ela vai fazer diretamente no imposto de renda dela, ela vai emitir o DARF e recolher esse DARF, ela não vai cair em malha, por quê? Porque a doação vai ser feita na própria declaração do imposto de renda, não vai depender de um cruzamento de dados. Agora, o que precisa ser feito, a gente acredita, é uma ação de conscientização das pessoas e de educação, ensinar elas e dizer que elas podem doar. Né? Então, a gente acredita que o município possa trabalhar também, que existe um grande potencial. E o benefício social, os potenciais que Bauru tem de contribuir com as suas crianças e adolescentes, aqueles que às vezes nos abordam no semáforo, aqueles que nós vemos em situação às vezes de mendicância, são essas crianças da cidade que recebem o benefício. E você empresário, você que declara o seu imposto de renda, lucro real e modelo completo, pode contribuir para a melhor sorte dessas crianças e adolescentes. Nós gostaríamos ainda de registrar a presença
do presidente da Câmara Municipal de Bauru, vereador José Roberto Segala, e também justificar as justificativas de ausência da vereadora Yasmin do Nascimento e do vereador Marcos Antônio de Souza. Para nós discutirmos inicialmente a destinação do imposto de renda, nós gostaríamos de convidar o Dr. Luiz Carlos Aparecido Anésio para que possa, então, colaborar aqui na discussão com informações específicas sobre a Receita Federal, já que é o nosso delegado da Receita Federal do Brasil aqui em Bauru. O senhor fique à vontade, pode usar o microfone aqui da tribuna ou o microfone aqui da lateral. O doutor Luiz preparou um vídeo também. No momento que o senhor quiser que a gente exiba o vídeo, é só solicitar que a gente coloca. Seria interessante. Então, tá. Pedir à TV Câmara, então, que exiba o vídeo que o doutor Luiz trouxe. E se você pudesse escolher para onde destinar uma parte do seu imposto de renda? Isso é possível. A pessoa física que entrega sua declaração no modelo completo pode destinar até 3% do seu imposto para os fundos dos direitos da criança e do adolescente diretamente via declaração. Mas o que são esses fundos? Os fundos, monitorados pelos respectivos conselhos, tiveram sua criação prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e têm como objetivo financiar projetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. Doação ou destinação? É importante esclarecer que o valor destinado será abatido do que você deveria pagar de imposto ou somado à sua restituição. Destinar é uma ação de cidadania efetiva, em que você irá contribuir para que crianças e adolescentes tenham a oportunidade de participar de diversas atividades sociais, nas áreas de educação, saúde e lazer, entre outras. Atenção! O pagamento deve ser feito até o último dia de entrega da declaração. Não podem destinar aqueles que declaram utilizando o desconto simplificado. Mas e se eu não puder destinar durante o prazo de entrega da declaração? Você ainda poderá contribuir com os fundos dos direitos da criança e do adolescente durante todo o ano, até o limite de 6% do imposto devido, a ser informado na sua declaração no ano seguinte. As empresas também podem destinar até o limite de 1%, quando tributadas com base no lucro real. Importante, ao destinar diretamente aos fundos, lembre-se de pedir o recibo, que deve estar assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho. Esse documento servirá de comprovante da destinação, a ser informada na declaração do próximo ano. Além dos fundos dos direitos da criança e do adolescente, você ainda pode deduzir pagamentos referentes a incentivo à cultura, à atividade audiovisual e ao desporto, bem como valores destinados aos fundos do idoso e aos programas nacionais de apoio à atenção da saúde da pessoa com deficiência e de atenção oncológica. Busque saber mais sobre cada um desses programas. Ao destinar, você é quem decide como parte do seu imposto de renda será aplicada. Exerça sua cidadania, acompanhe para onde vão os tributos que você paga. Um futuro melhor para crianças e adolescentes brasileiros. Bom dia a todos. Agradecemos o convite em participar dessa audiência. A Receita Federal gosta muito de participar desse tipo de evento, principalmente porque é uma atividade que nós exercemos sempre. O imposto de renda da pessoa física, ele não tem uma destinação específica, ele faz parte do orçamento público da União. Porém, nós podemos pegar 6% desse valor, de todo o imposto de renda de Bauru, e fazer uma destinação direta ao fundo da criança e adolescente e os demais fundos citados até agora. São 8 tipos de destinação. A própria declaração, ela traz como doação, mas, na realidade, não é uma doação, é uma destinação. Por quê?
Se você tem R$100 para pagar de imposto de renda, não é somente a pagar. A pessoa que tem imposto a restituir também pode. É o imposto devido apurado após a aplicação da tabela. Você pode pegar 6% desses 100, que seria R$6, pagar 94 num DARF específico de recolhimento e os outros 6 você destina ao fundo da criança e adolescente. Para se ter uma ideia, o potencial de doação durante o ano, que seria os 6% aqui em Bauru, seria de R$19 milhões das pessoas físicas e mais R$800 mil, praticamente é um valor bem menor do que das pessoas, das empresas tributadas pelo lucro real. Qual que é a diferença do lucro real e de outros tipos de tributação? As empresas, ela tem vários tipos de... Ela tem opções de tributação. Porém, aquelas com faturamento superior a R$78 milhões, ela é obrigada a fazer opção pelo lucro real. Não são muitas, mas o potencial, em tese, é razoável. As pessoas jurídicas podem destinar durante o ano 1% desse valor, que daria esses R$800 mil. Mas o grande foco que acho que devemos, nesse momento, realizar é justamente os 3% que poderemos destinar agora na declaração. Isso tem um potencial de metade de todo o ano, que seria 10 milhões, em torno de R$10 milhões. E a destinação é super simples, ela tem uma ficha específica na declaração. A pessoa fazendo a opção, sai o DARF para ela recolher, independente de ter imposto a pagar ou a restituir. Quem tem imposto a pagar, de pagamento. Quem tem a restituir, aumenta esse valor. Qualquer questionamento, estamos à disposição aqui para responder. Muito obrigada, doutor Luiz. Antes de nós abrirmos aos questionamentos, nós vamos convidar o secretário Everson Demarque, secretário municipal de Finanças da Prefeitura, para que também faça uso aqui da palavra e colabore nas discussões. Eu agradeço. Bom dia, vereadora, demais vereadores, secretários, autoridades presentes. Vou ser bem breve. Acho que o assunto tem bastante pessoas aí que vai trazer e colaborar com a gente nesse assunto. Informar que a Prefeitura já mantém vários fundos, né? Tem o fundo dos direitos da criança e adolescente, tem fundo da assistência social, fundo do idoso, fundo de esportes e de cultura, que pode estar recebendo essas doações. Não somente doações do imposto de renda, mas outras doações também que as empresas ou as pessoas queiram fazer. E deixar claro, vereadora, que essas doações, elas são tratadas com uma transparência, né? A contabilização dessas doações são feitas totalmente separada dos recursos do município. Então, ela tem uma conta específica que esses recursos são integrados, a contabilização, a prestação de contas dessa receita e das despesas também para os conselhos, tem que ter aprovação dos conselhos para os gastos para realizar essas despesas. Não basta o município querer gastar com o projeto, entra o conselho representando cada entidade aí, ou cada segmento, para aprovar esses projetos para os gastos. Então, esse recurso de doação, ele é tratado de uma forma diferente, a contabilização de forma diferente não, separada, né? E uma prestação de contas mais específicas para os interessados. É interessante também, com relação ao imposto de renda, quando nós repassamos o imposto de renda para o governo federal, ele vai devolver em torno de, acho que é 22,5% através do FPM para o município. Se a gente pode já deixar esse recurso aqui, né, já fazer essa separação e deixar esse recurso aqui, para o município é positivo, principalmente nesses momentos que nós estamos passando aí de crises. Nós
tivemos uma demanda maior na parte social, na parte de educação, saúde, atenção também para o idoso, né, que se acentuou mais. Então, o município acaba tendo um pouco mais de recurso e conseguindo retornar também para a população os serviços ou os projetos que são aprovados aí. Então, fico à disposição também, se alguém que tiver alguma dúvida com relação à parte financeira. Muito obrigado. Obrigada, Everson. Nós convidamos agora o Paulo Roberto Martinello, que é o delegado do Conselho Regional de Contabilidade e também representa, nesse momento, o presidente do Sindicato dos Contabilistas de Bauru. Muito bom dia, Chiara. Prazer enorme estar aqui com vocês, vereadores, autoridades presentes aqui. Na realidade, Chiara, eu vim mais para colaborar no sentido de divulgar, né? Tudo que foi falado pela doutora aqui, pelo Luiz Anésio também, em relação aos vídeos que foram passados, pelo Demarque, eu acho que não resta muita dúvida em relação a isso. Os sindicatos contabilistas e o Conselho Regional, nós temos uma base muito grande de e-mails, onde a gente pode estar mostrando e fazendo difundir exatamente para que todo mundo adere a esses 3%, porque os 6% já ficou lá atrás, até 31/12. Aqui até o fechamento em 30 de abril é 3%. Então, o que nós faríamos a partir de agora, e já estamos fazendo também, Luiz Anésio e demais, fazer com que os contadores assimilem isso, porque quando você fecha a declaração de renda, por incrível que pareça, eu tenho certeza que a Receita já recebeu bastante declarações, mas as últimas ficam sempre para o último momento, né? Mania do brasileiro ainda deixar para o último momento, e a gente sofre com isso. E naquela oportunidade, mesmo que venha sendo descontado do imposto de renda a pagar, a gente tem que perguntar pro contribuinte se ele quer que desconte isso, por incrível que pareça. A gente não pode tomar a decisão por nós. Então, nós estamos fazendo esse trabalho, no meu escritório de contabilidade faz isso, e eu vou pedir então, na realidade, como eu estou representando o sindicato e o CRC, nós vamos difundir essa questão aí para ver se os contadores e os contribuintes aderem também à nossa causa. Tá? Eu também estou à disposição aí se precisar de alguma coisa. Obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Paulinho. Convidamos agora o Reinaldo César Café, o presidente da Associação Comercial e Industrial de Bauru. Bem, bom dia a todos, Chiara, autoridades. Bom, existe um histórico, e vendo aqui o Olavo colocando, há alguns anos nós criamos um grupo chamado GEA, Grupo Empresarial de Apoio à Criança e Adolescente. Me perdoem os demais representantes dos outros fundos, mas o foco naquela oportunidade foi exatamente com a criança e adolescente. Nós tínhamos um projeto que foi até da falecida Egli Muniz, Lourenço, que trouxe um projeto chamado Nenhuma Criança na Rua, Não Dê Esmola, Dê Escola. E nós fizemos um grande trabalho. Na oportunidade, e aí é o erro que nós não podemos cometer, e daí a importância do CRC, do sindicato, e também da fala do Anésio, é que muita gente imagina que, se fizer essa destinação, vai cair na malha fina da Receita Federal. Ou seja, por ter feito essa destinação, vai ter um olho diferente. E, na verdade, não é assim que funciona. Né? Nós fizemos aquele trabalho naquela oportunidade. Esse trabalho, infelizmente, não teve continuidade e, potencialmente, nós estamos muito aquém. Tivemos a informação ontem, nos reunindo com o Anésio, que Prudente, por exemplo, que deve ter uns 200 mil habitantes, está arrecadando R$2.400.000. É evidente que nós estamos atrasados. Tá? Na Associação Comercial, nós lançamos a Associação Comercial Responsabilidade Social. E já vimos articulando com o Carlos, com o Demarque e com o Anésio, uma campanha de reta de chegada. Então, o que nós já estamos trabalhando, e nesse caso vai ser, nessa fase, o foco da criança e do adolescente. Nós estamos elaborando, nesse momento, um ambiente de redes sociais, facilitando a interface do contribuinte com o esclarecimento. Teremos depoimentos
dos atores envolvidos, tanto da Receita, como da SEBS e como da Secretaria, para dar tranquilidade para a população que esse dinheiro, primeiro, vai ser carimbado, e essa fala do Demarque é fundamental. Olha, não vai para o orçamento geral. Não que a gente tenha dúvida que vai aplicar errado esse dinheiro, mas ele não vai ser aplicado em outra finalidade. Temos a Receita Federal dizendo, olha, fique tranquilo, você não vai cair na malha fina por conta dessa destinação, você pode cair na malha fina por erros. E o Carlos dizendo, ó, deixa o dinheiro aqui que nós vamos aliviar o nosso caixa, e aliviando o nosso caixa do orçamento, a cidade vai prosperar. E nós, como entidade, vamos ajudar nessa divulgação, usando o que o setor privado tem de melhor, que é essa possibilidade de articulação, de ocupar os espaços. Por quê, Chiara? Neste momento, nós estamos no dia 19 de março, muita gente já enviou a declaração, a maioria não fez a destinação, o próprio número que a Mani trouxe, conta 32 pessoas, né, o ano passado, é isso? Nós já perdemos os 6% do ano passado, então o que nos resta nessa reta final da declaração é, quem não enviou ainda, faça isso. Só que nós temos que fazer isso de maneira prática. Os contadores têm um papel importante, que muita gente faz ainda com o contador, mas também tem gente que faz por conta própria. Então nós temos que fazer um videozinho e falar, é esse campo, né? Clica aqui, gera o DARF, recolhe. Outro problema, nós estamos conversando na paralela. Quem tem imposto a restituir? Pensa bem, está falando com o Rui isso aí. Eu tenho R$1.000 para receber de restituição. Eu tenho que pagar um valor para receber a mais. Então, eu tenho um desembolso agora para receber lá na frente. Então, tem que ter um convencimento. E por isso que é importante, inclusive, que nós estamos fazendo com a SEBS, de mostrar os exemplos concretos. Aonde foram colocados os recursos do ano passado, do outro ano, para que a pessoa perceba que o resultado é efetivo. Tá? Acabou essa fase até 30 de abril, aí é um trabalho permanente, que envolve as empresas, que infelizmente o potencial das empresas é menor, porque tem a limitação de ser pelo lucro real, e a nossa realidade de Bauru é uma realidade de pequenas e médias empresas, a maioria faz o seu imposto por outro formato, ou lucro presumido, Simples Nacional e assim por diante. Então, nós temos que atacar diretamente aquelas que operam com lucro real, mas tem que ser feito. E depois um trabalho forte, que tem que ser permanente como institucional, mas forte em novembro e dezembro, que é para motivar as pessoas a anteciparem o recolhimento dos 6%, guardarem o recibo para poder usufruir desse desconto lá no ano que vem. Então, são etapas aí. Insisto, estamos um pouco atrasados, infelizmente o trabalho não foi dado, mas temos um potencial arrecadatório de 18 milhões, mas se a gente chegar com mais 500 mil, mais 600 mil, e o ano que vem atingir 2, 3 milhões, vai aliviar o caixa da Secretaria do Bem-Estar Social, que poderá canalizar esses recursos para outros fins, e nós estaremos contribuindo para tirar a criança da rua, para privilegiar o idoso, para trabalhar com esporte e assim por diante. Então, como entidade, associação comercial, nós vamos fazer um trabalho muito forte de hoje até o 30 de abril, e na sequência, eu acho que saindo daqui nós podemos ter um grupo de apoio aí que possa trabalhar permanentemente. Você falou alguma coisa, eu não entendi. Perfeito, bem lembrado. Se você tiver um imposto a restituir agora, vamos supor que fez a declaração, tem que restituir R$1.000. Você destinou lá R$300, você vai restituir R$1.300. Ela está lembrando que esses R$300 mais os 1.000, todos eles esse valor será corrigido pela Selic. Portanto, 100% da Selic. Quem tem caderneta de poupança está recebendo 70% da Selic. Ou seja, até como investimento financeiro vale a pena. Ou seja, quem tem algum recurso sobrando vai ter uma correção superior às aplicações de renda fixa normal. Portanto, tem inúmeras vantagens. É isso que nós vamos ter que falar com as pessoas. É isso que nós temos que comunicar. São essas explicações. E depois vamos ter que percorrer o Rotary, o Lions, os contadores, os aposentados da CESP. Tem um potencial enorme espalhado, mas que nós precisamos trazer essa base aqui para dentro. Insisto, como associação comercial, estaremos entrando de cabeça, para usar o português, claro, para auxiliar nessa questão. Muito obrigado.
Perfeito. Pode colocar no Planeta Economia também. Nós convidamos o Alisson Sampaio, que é o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e região, Sicomércio, também para contribuir aqui com as discussões. Bom dia a todos, saudação à Câmara Municipal, a Chiara, obrigado pelo convite. Chiara, após ouvir o Paulinho, após ouvir o Cafeu, o Sicomércio teria pouca coisa a acrescentar. É evidente que todos devemos participar, iremos fazê-lo, cada um na sua própria seara, né? É da soma desse esforço que nós vamos conseguir alguma coisa. Mas há um detalhe que, nessa altura da vida, eu já não me permito deixar passar. Nós estamos na Casa das Leis, nós estamos na casa que redige a legislação municipal. O que nós estamos vendo aqui é um enorme trabalho que será feito para alguma coisa que podia ser resolvida com uma simplicidade muito grande. Bastava que a Receita Federal encaminhasse esses 19 milhões diretamente para um fundo municipal, sem a gente precisar indicar que fundo que fazer DARF dupla para recolher a doação, pegar recibo da doação. Meu Deus, nós estamos falando de alguma verba que não deixa de ser uma renúncia da Receita, né? Uma receita fiscal. Nós estamos na Casa de Leis, isso não compete a esta, compete ao Congresso Nacional. Não me parece que seja uma iniciativa privativa do Executivo. Por que não tentar mudar isso e fazer automático, de todo o recolhimento da contribuição que foi feito, se destina, vai a um fundo municipal, eu acho que tem que ser municipal mesmo, mas, então me perdoe, é apenas um parêntese, mas estando na Casa de Leis, com os partidos políticos representados aqui, que também estão lá no Congresso, eu acho que caberia nesse ambiente que nós vivemos hoje de desburocratização, de simplificação que se respira no Brasil, propor isso. Fizesse automático e cada município tem seu fundo e cuida da destinação dos recursos. Independente disso, se é apenas um parêntese, nós vamos participar como os demais e dentro das regras dos jogos atuais vão chegar pelo menos em Presidente Prudente, que foi citado pelo Cafeu. Obrigado. Perfeito. Obrigada, Wallace. Muito bem. Nós convidamos também o Dr. Olavo Pellegrina Júnior, que é membro do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e também presidente da Comissão de Direito de Família da OAB. Obrigado. Bom dia. Objetivamente, sobre a destinação, é uma visão muito simples. Ao invés do dinheiro ir para um fundo, para um caixa central, e será gasto de uma maneira que nós não fazemos ideia, nós podemos pegar esse percentual e entregar para as nossas crianças de Bauru. Não é o caixa geral da prefeitura, não, é criança e adolescente, objetivamente, com a verba carimbada, trabalhada nos projetos gerenciados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é quem tem a responsabilidade de fazer a política municipal que envolve criança e adolescente. É bastante interessante pontuar isso, porque não há um viés político. Não, a objetividade é gigante. É a criança que bate no vidro do nosso carro, é a criança que nós vemos na rua, é aquela demanda que nós vemos pela imprensa de creche, de cuidado, de zelo, e às vezes somos surpreendidos com tragédias por falta, às vezes, algumas vezes, de dinheiro para tocar projetos, por exemplo, de fortalecimento de vínculos familiares. Imagina vínculos familiares fortalecidos, o que aconteceria, como seria diferente o noticiário nosso do dia a dia, principalmente aí nesse começo de ano que nós experimentamos. O Conselho Municipal, olha que interessante, 7 foram os projetos no ano passado, algo em torno de R$500 mil. Poderia ser maior? Sim, poderia, mas o trabalho do fundo, ele conta com o apoio da sociedade,
com as falas que foram feitas aqui de maneira brilhante e de maneira muito efetiva, com quem tem a capacidade de gestão política e de gestão de contatos e social para angariar, para apoiar o trabalho do fundo para destinação, gerido pelo Conselho Municipal, que vai atingir objetivamente nossas crianças e adolescentes. Era isso. Obrigado. Bom dia. Muito obrigada. Nós gostaríamos de convidar agora o nosso consultor administrativo financeiro, Alexandre Priveiro, que vai fazer uma simulação dessa doação. Gentilmente. Alexandre, obrigada. Bom dia a todos. Parabenizar a vereadora Chiara pela iniciativa, da importância dessa doação. E, como diz o Café, vamos fazer o exercício dessa doação na nossa declaração. Logicamente, nós temos que baixar o programa da Receita. Vamos, então, inserir os dados. O contribuinte aqui é um fulano de tal, a gente não vai, logicamente, fazer identificação nenhuma. E vamos fazer os lançamentos que são obrigatórios como declaração. Primeiro lançamento nós vamos fazer de uma empresa, né? Nós temos que lançar o CNPJ da empresa. Vamos pegar um CNPJ qualquer aqui. É melhor falando aí, você vai digitar. Mas cadê o CNPJ? Está aqui, ó. Não, embaixo. A linha de inserir essa, CNPJ da empresa. Empresa modelo. Vamos inserir aí uma renda Então vai colocar outra lá. Deu certo? Então vai, empresa modelo, um valor, vamos lançar então um rendimento de R$ 85.000, auferido durante todo o ano de 2018. Uma contribuição da Previdência, ele teve em torno de R$ 3.000. Imposto de renda na fonte, ele pagou em torno de R$ 4.000. Uma simulação apenas. Um 13º de R$ 6.000 e um imposto sobre o 13º de R$ 900. É uma simulação qualquer, mas está um pouco próximo do que acontece na realidade. Veja bem, então, vamos lançar também aí, para dar ok. Um dependente, ele tem geralmente um dependente, coloca um dependente aí, novo, tipo de dependente, um filho,
722 908 91. 91, isso. O filho é o fulaninho. Não precisa pôr idade, não. Só pôr, Tá aí. Então já está ali, já está inserido qual é o desconto automático do. Foi em 2018, então. Vai cair na malha, 2018. Pronto. Vamos lançar também um pagamento que ele efetuou. Pagamentos efetuados. Aí. Uma clínica. Acho uma clínica. Isso. Alguma clínica é o titular. Põe clínica, o CNPJ. Põe 00 647. Ele pagou para a clínica em torno de a clínica do Dr. João. Então, 0 lá. Aqui, ó, 001, 30 sempre. Aqui, o valor pago é R$8.000. Pronto, vamos ver o que aconteceu nessa declaração. Vamos ver um resumo dela. Cálculo do imposto. Aí tá. Ele tem 4.000. Qual é o imposto devido dele? 4.292. Pois não. Não, pela declaração simplificada ele não pode fazer, tem que fazer pela... A opção dele por declaração simplificada, ele tem uma alíquota menor. Ele está dizendo que se você simular o outro caso, aumenta... Ah, sim, entendi. O imposto pago está maior, eu vou aumentar um pouco a despesa dele. Não, vamos usar o critério, porque aí ele pode estar... Isso, vou lançar aqui R$15.000. Opa. Lança aí 15.000. Vamos ver o que aconteceu aí. Imposto com deduções, ele tem 3.367,08. 3% desse valor, ele já pode inserir na doação. E a gente vai fazer isso aqui, ele pode fazer esse lançamento aqui automaticamente aqui. Não, deixa eu ver aqui, ó. Cálculo do imposto. É 7.000, o imposto devido é 7.367. Desse valor, 3% são direcionados à entidade que vocês escolherem. Então, nós vamos aqui na... Veja bem que ele vai pagar 4.000, mas ele vai destinar sobre 7.000. Quando nós vamos fazer aqui a opção para dedução disso aí, desse valor a ser doado, nós temos 3 opções de tipos de fundo: nacional, estadual e municipal. O nosso interesse é municipal, logicamente. Então, nós vamos colocar aqui a de Bauru, que é uma entidade de São Paulo. O município de Bauru.
Aqui já tem o valor, está vendo? Aqui já tem o valor máximo que ele pode doar. Logicamente que a gente utiliza totalmente esse valor aqui, é a melhor opção. Lançamos os 221, que é os 3% dos 7 mil que ele teve do imposto devido. Dá esse valor aqui. Aquele é o limite teto que ele pode, do lado aqui é o limite teto que ele pode fazer de doação. Aqui é a opção no valor, é a opção que você faz de doar. Logicamente que o interesse, para quê? É a melhor, essa distribuição centralizada em Brasília, é melhor a gente fazer já, apesar de ser pouquinho, fazer pela nossa vontade. Né? Então, lançamos o total de 221,01. Não, você não lançou lá. Pronto. Aí, na declaração, quando você vai fazer, aí você tem um imposto a pagar, então vai ter... Nós vamos fazer aqui os lançamentos do DARF. Aqui nós encontramos o DARF da doações DECA. Não... Aqui talvez não apareça, esse vai sair o DARF, que já... O sistema emite o DARF para fazer a doação, já com o código da receita adequado, com tudo, e já podem fazer. Esse valor aí foi deduzido do total do imposto devido. Então, não é um imposto a mais que você está pagando. Então, esse valor, nós podemos voltar lá. Do imposto a pagar, ele tem um imposto a pagar de 3.146, que ele vai ter que emitir um DARF também. Já deduziu. Tá falando. Já tem aí o valor deduzido, nesse valor aqui já está deduzido os 221 que ele fez a doação. Então, é só também ele depois, naquela situação lá de... Aqui nesse cálculo, esse valor de 221 está deduzido já daqui, vocês podem perceber que o valor devido é menor que o imposto devido, está vendo? Já está deduzido aqui. Então, aqui ele vai emitir, tem um espaço aqui em que ele vai fazer a opção de como ele quer pagar, o valor que ele tem que pagar é esse aqui, ele pode pagar até 8 vezes. Então, ele escolhe o número de parcelas aqui que ele vai pagar. Pagando em 8, ele paga 393. Ele também pode optar pelo débito automático desses DARFs. É simples. Alguma dúvida, estou à disposição. Pois não, vereador. A guia DARF. Aqui, a guia DARF, lá, ó. Imprimir, a opção de imprimir toda a declaração, como também da doação feita. Essa doação faz essa opção, aparece aqui qual que é o colaborador, está aqui o DARF emitido, é só imprimir e pagar. Mais alguma dúvida? É isso, esse é simples. Esse é os 3% agora, ele tem ainda a opção de escolher mais 3% que ele pode pagar e completar o ano todo. Obrigado. Bem. Muito obrigada. Posso? Bom dia a todos. É que é mania de professor mastigar as coisas para os outros entenderem de forma mais simples, né? Eu fiz a minha declaração de imposto de renda e eu tenho R$100 para pagar de imposto. R$100 aqui para a Receita Federal.
Aí eu falo assim, Receita, ou seja lá onde for, pega R$3 daí, manda para o fundo da criança e adolescente de Bauru. Ponto. Acabou. É isso. Eu não estou pagando nada a mais. Eu já paguei. É do 100 que eu já paguei. Então, não estou gastando nada a mais. Eu acho que a gente deveria usar o nosso tempo aqui para pensar como fazer com que as pessoas façam isso. Então, a ideia aqui dos contabilistas é ótimo, Paulinho. Vocês são o ponto de contato, que é vocês, na maioria das vezes, que a gente recorre para fazer a declaração. Tá certo? Essa iniciativa da BDA também é boa. Quem puder contratar uma empresa para sair, é ótima, porque assim funciona também. Você paga um pouquinho, mas recebe também. Então, eu acho que medidas desse tipo. E eu quero anunciar aqui que a Câmara dos Vereadores, através da TV Câmara e através da Rádio Câmara, vai começar a veicular mensagens para que as pessoas façam esse tipo de destinação. Tá bom? Era isso. Obrigado. Nós vamos ainda deixar aberta a palavra aos senhores vereadores, tá, que queiram usar, e depois a gente já abre na sequência para os presentes. Nós já temos aqui a Ana Carolina Mondilo inscrita, e os demais que queiram fazer algum questionamento, o Felipe e o Tiago já vão fazendo a inscrição. Vereador Roger Baruch. Bom dia a todos. É duro falar por último, porque você não tem, fica restrito de tantos argumentos que aqui já se colocaram. Mas não só a Câmara e a fala do Cafeu, de onde ele foi bastante feliz de falar entrar de cabeça, eu faço um apelo aqui, aproveitando a presença do secretário de Esportes, o Iker, o Everson da Finança, o Carlos da SEBS. Todos sabem que a Prefeitura ela tem uma verba destinada à publicidade e que a Prefeitura também faça como acabou de dizer o nosso presidente, que entre de cabeça, porque se eu pedir aqui para todo mundo levantar a mão, quem desconhecia isso, vai ficar até chato, porque eu acredito que a maioria não tinha conhecimento. E outra coisa, como foi dito aqui, assusta, quando você vai falar, colabora aqui, a pessoa assusta com malha fina, assusta com burocracia, assusta com uma certa coisas que acaba inviabilizando. Então, o apelo é que a Prefeitura e todos nós, de todos os setores, possa até fazer uma campanha bem feita de transparência de como funciona, como o Alexandre acabou de falar, de expor aqui, para que, quando chegar isso nas pessoas, as pessoas chegam de uma maneira simplificada, objetiva e que, com certeza, vai dar resultado. Então, é esse o apelo. A gente sabe que o esporte está sendo, não por conta do secretário, que, pelo amor de Deus, quanto mais verba, eu tenho certeza que você gostaria, eu já passei por isso, mas a gente... Tudo que vai fazer numa administração, quer ela na esfera federal, estadual, municipal, começa mexe primeiro com quem não tem, que é o cobertor curto da CEMEL, do esporte, e através do esporte você acaba fazendo economia na educação, na saúde, e forma aí primeiro as pessoas com cidadão, depois até o alto rendimento, e tira essa juventude da rua, do sedentarismo. Então, fica aqui o meu apelo para que nós, todos os setores, façamos aí uma campanha maravilhosa e use não só a Rádio Câmara, a TV Câmara, mas a publicidade, a verba que a Prefeitura tem. É isso. Obrigada, vereador Roger Baruch. Vereador Coronel Meira. Eu acredito que tenha sido bem claro o objetivo e a forma como fazer.
vou confessar aqui que eu não sabia como proceder. Hoje eu aprendi. Então, como eu estou na fase final da minha declaração, eu garanto que eu já vou... Meu questionamento, não é nem um questionamento, a minha sugestão, na verdade, vai para o Paulinho. Eu acho que o Paulinho Martinello tem um papel fundamental nessa história toda. Eu vou falar para você... Porque além dos escritórios de contabilidade que acumulam aí uma grande quantidade de pessoas que procuram por vocês para fazer a declaração do ajuste, para fazer o ajuste, muitas pessoas hoje, muitos particulares hoje também fazem isso. Então você passa aí em vários bairros assim, faço declaração de imposto de renda. Isso tem uma infinidade de pessoas. E essas pessoas a gente não tem contato, a Receita não conhece essas pessoas, mesmo porque não tem. Essas pessoas estão prestando um serviço, estão fazendo um serviço e cobrando por isso. Normalmente cobram 100, 200 reais por declaração. Essa que é a grande verdade. O Paulinho poderia ter um papel interessante, ou então a própria mídia, ou então a própria, por meio de uma propaganda, por meio de uma publicidade, atingir essas pessoas. Porque eu acredito que o Paulinho e os escritórios de contabilidade, eles conseguem hoje absorver um número considerável de pessoas que fazem declaração, né? Mas são aquelas declarações, normalmente, né, Paulinho, mais complexas, daquelas pessoas que têm várias fontes de renda, pessoas que têm uma quantidade de imóveis, são pessoas que têm uma variação muito grande do seu patrimônio e da forma de oferição de renda. Então, por isso que as mais complexas ficam em vocês. As mais simples, que são aquelas pessoas que não têm habilidade para baixar o programa da Receita, abrir no seu computador, fazer inserção dos dados, fazer importação de dados do ano anterior, são poucas pessoas que fazem isso. Esse grupo de pessoas, que é um contingente bastante considerável, essa declaração é feita por essas pessoas. Então, o desafio Paulinho, não sei se você pode falar ou não, de como chegar a essas pessoas, porque eu tenho certeza que muitas dessas pessoas às vezes recorrem a vocês buscando informações. Eu estou com uma dúvida numa declaração aqui, como é que eu devo fazer? Eu acredito que se a gente atingir essas pessoas que hoje fazem essas declarações, nós vamos melhorar muito a nossa meta aí e talvez atingir o nosso objetivo. Então, o meu desafio e a minha proposta é essa, Paulinho, nesse sentido. Tá bom? Obrigada, Meira. Nós vamos abrir agora aos inscritos. Então, nós convidamos a Ana Carolina Mondilo, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, para que faça o seu questionamento aqui no microfone, ou faça a sua contribuição aqui no microfone, ou com o Tiago, ou esse da lateral, fique à vontade. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Ana Carolina Mondilo. Eu atualmente presido a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa junto ao Bauru e presido também o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, né? Então, eu gostaria de parabenizar essa casa, em primeiro lugar, né, pela iniciativa de promover essa discussão, que também veio permeada de informações e esclarecimentos, né? Muito relevante o assunto. Como é sabido, a população idosa no Brasil vem tendo um considerável aumento, né? O Instituto do IBGE já tem pesquisas nesse sentido, e para que você tenha uma ideia, até o ano de 2050 haverá uma inversão na nossa pirâmide etária. A população idosa superará e muito a população de crianças e adolescentes no Brasil. Então, é um segmento que precisa da atenção de todos, do carinho de todos, e precisamos também trabalhar no sentido de arrecadação de valores que possam ser destinados a promover políticas públicas relacionadas à pessoa idosa. Para que se tenha ideia, o nosso Fundo Municipal da Pessoa Idosa, já existente, ele é recente, ele é do ano de 2014 apenas. E apenas no ano passado, em 2018, nós tivemos o lançamento aqui em Bauru do primeiro edital
público, né, de chamamento público, onde convocamos entidades que trabalham com o segmento do idoso a apresentarem projetos sociais, a serem financiados pelo Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que a gente carinhosamente chama de FUMP, né? Apenas a título de exemplificação, nós tivemos alguns projetos apresentados, 5 deles foram aprovados. Quem aprova esses projetos é o nosso pleno do Conselho. Então, não é a Carol, presidente, não é o senhor diretor, secretário da SEBS, é o pleno do Conselho que aprova esses projetos e define as destinações desses valores, tá? Nós tivemos 5 projetos aprovados, muito interessantes. Dentre esses projetos, tivemos um da nossa querida Vila Vicentina, aqui de Bauru, que muitos conhecem e muitos têm apreço. O projeto foi de ampliação da mobilidade na Vila Vicentina. Então, já está disponibilizado nas redes sociais, no Facebook e outras, as fotografias do projeto concluído. É muito interessante. Então, assim, eu pedi a palavra, né, para pedir, a gente está escutando muito em termos de criança e adolescente, acho muito válido, um segmento que nós temos que continuar a contribuir, porém eu peço uma atenção especial à população idosa de Bauru. Devemos também dar essa atenção na questão da arrecadação à pessoa idosa. O nosso fundo, né, Sandra, a Sandra que coordena o nosso fundo, nós temos muitas doações, mas não temos ainda destinações. Então, eu sugiro e ainda faço um pedido de que esse trabalho que será feito, ou que será feito em continuidade com o Sindicato dos Contabilistas e associações e entidades de classe, que também seja mencionado o Fundo do Idoso, para que nós também tenhamos oportunidade de destinar valores relacionados à pessoa idosa. É muito interessante se o poder público de Bauru, a sociedade como um todo, se mobilizasse para trabalharmos nas 2 pontas etárias. Trabalharíamos com a criança e o adolescente e na outra ponta o nosso idoso. Tá? Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Cafeu quer... Só fazer um esclarecimento que até 30 de abril, que são os 3%, só tem a possibilidade, na declaração, de encaminhar o dinheiro para o ECA, para criança e adolescente. Tá? E não tem a opção de fazer a destinação ao fundo do idoso. Então, nesse caso, seria uma campanha depois de passado essa fase, exatamente para a gente não perder a possibilidade de encher o cofre do fundo da criança e adolescente. Então, não tem essa possibilidade, né, Anésio? Esse dinheiro, inclusive, da doação desses 3%, ele não é deste ano, ele é do ano de 2018. Esse 6% ele está integral para esse ano, para todos os outros fundos. Muito bem esclarecido, porque quem fez a destinação o ano passado e guardou a contribuição, pode deduzir até 6% agora. Depois da pressão da sociedade, que dizia, esqueci de recolher, teve essa oportunidade de destinar os 3%, mas refere-se ainda ao ano passado. Quer dizer, quem destinou ano passado 6, não vai deduzir mais 3 agora, porque daria 9. Então, nós temos que nos concentrar até 30 de abril no fundo da criança e adolescente, mas, concordo, a partir dali, abrir o leque para que a sociedade escolha qual é o fundo que ela gostaria de destinar, lembrando que está mais fácil para a gente destinar para os idosos do que para as crianças, né? É uma autodefesa. Né, Kiara? Nós convidamos agora aqui, pela inscrição, o secretário do Bem-Estar Social aqui do município, José Carlos Augusto Fernandes, o nosso querido Carlão, para sua contribuição. Alô? Bem, bom dia, aliás, boa tarde a todos, acabou de virar, né? Presidente Chiara Ranieri, Roger Barudi, que deve estar por aí, o pastor Luiz, tá,
que também estava presente até agora há pouco, Coronel Meira, o nosso presidente da Câmara, o vereador Segala. Bem, o que é cumprimentar todas as autoridades, cumprimentar a Receita Federal por elucidar, né, um monte de dúvidas, né, que nós temos, todos nós tínhamos, cumprimentar os secretários presentes, as autoridades e as pessoas da comunidade e o Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, que ela abriu mão, viu, Chiara? Eu vou falar um tiquinho só da parte dela, porque ela fez isso em função da questão do horário. Bem, eu vejo assim, ó, todos contribuíram, tá? Eu acho que cada um, o Rui, o Wallace, o Paulo, colocou com muita propriedade os limites que vocês têm com relação a isso. O Conselho dos Direitos, na pessoa do Olavo, também colocou, não é, essa destinação e a fiscalização, tudo também com muita propriedade. A Receita colocou sua parte, mas eu me lembro de uma crítica que o Wallace fez. Por que o governo não destina diretamente? Olha, por si só, se ele fizesse isso, a sociedade bauruense ia ficar inerte no processo. Tá? Por quê? Porque são transferências de valores e que a gente, não correndo atrás, eu acho que tudo que a gente mobiliza a sociedade, você fiscaliza, você se compõe como um membro daquilo, e eu acho que para a cultura social, para a cultura de todos, é importante a busca, é importante acionar, é importante apresentar essas contas na transparência, tá? Tudo como o Olavo colocou, e é feito dessa forma. O presidente, o Segala, né, eu acho que ele disse tudo ali, tá? Não é doação da pessoa, é destinação. E conversando com o Anésio, né, e a diretora, nós tivemos assim mais conhecimento ainda do que nós já tínhamos anteriormente. E agora a Receita Federal escancarou, não é, a possibilidade de doação de ser feito pelos pequenos geradores, não só os escritórios que trabalham com as pessoas de mais renda, tal, mas aquele que faz na sua casa, ele já vai gerar, como o Meira até pediu para voltar, não é? Já sai o boleto, já sai o DARF para a pessoa contribuir e somar aquilo. Quer dizer, esse ambiente foi muito esclarecedor. O que o Cafeu disse, e um pouco da questão do GEA também, é que no passado era muito diferente tudo isso. Você tinha que fazer previsão, você tinha que fazer uma série de coisas que não redundava ainda em dúvida. Tá? E nesse percurso ainda teve algumas coisas de munícipe que questionou alguma coisa tal. Por quê? Porque talvez ele errou em outro item e foi para malha fina, então culpou tal. Não tem nada a ver uma coisa com outra, como foi dito, tá? Eu acho que os números, né, de fato, eu acho que a Câmara, eu acho que a sociedade bauruense, nós, como poder público e toda a sociedade bauruense, tem que mergulhar nesse processo de fato, porque cada um ajudando um pouco, eu tenho certeza que nós vamos arrecadar muito mais, haja visto que essas mudanças também feitas pela Receita Federal praticamente simplificou, tá? O trabalho do escritório e tal, aí fica só o trabalho de cidadania, de convencimento desse declarante, né, ou desse cidadão que vai fazer sua declaração de renda, de adesão, né? Mas é importante o que você falou também, Paulinho, porque não depende do escritório, depende da adesão das pessoas.
Para o escritório hoje, é só um sim ou não. Se aperta um botão, já gera 2 boletos, ao invés de um boleto somente. Então, é um ato de cidadania. Agradecer, né, a Câmara Municipal por essa audiência, e eu acho que é esclarecedora para todos nós, né, que somos cidadãos e, às vezes, por falta de esclarecimento, né, como foi dito aqui, nós não podemos fazer os nossos atos de cidadania. Obrigado, vereadora, obrigado aos presentes, e nós vamos, assim, caminhar. A Associação Comercial já fez isso em outras ocasiões, gerou uma renda significativa para o Fundo Social. Nós vamos apoiar outras atividades ou atitudes que tiver outros segmentos, mas também nós estamos olhando para a Associação Comercial, a ACIB, com um olhar assim, nossa, você vai nos trazer um pouco mais de fundo. Não estou querendo jogar a responsabilidade, mas pelo que eu vi, né, o trabalho que ele está fazendo da questão de mídia digital tal, eu acho que vai redundar em maior arrecadação. Obrigado à CIB, aos seus colegas lá. E outros segmentos também, a gente está aberto para poder receber sugestões e apoio. Eu falo isso em nome da SEBES e do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Nós temos ainda 2 pessoas inscritas aqui, e dado o adiantado do tempo, nós vamos ter que encerrar as inscrições. Tá? Então, nós chamamos agora o professor Oswaldo Altafim Júnior, do Bauru Vôlei Semel, para sua contribuição ou questionamento. E, na sequência, a Maria Amélia Teodoro. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar pela iniciativa da vereadora Chiara. Um tema tão relevante aí para a nossa sociedade bauruense. Eu estou servindo a cidade no esporte há mais de 20 anos. Sou técnico do Bauru Vôlei Semel, da equipe masculina. Sou funcionário público estadual, dou aula na Escola Luiz Zuiani. Sou funcionário de carreira da Semel também. Professor da Faculdade de Educação Física da Anhanguera. Eu gostaria de falar a respeito especificamente do nosso esporte, né? Todas as explanações excelentes que foram dadas aqui, gostaria de ressaltar principalmente a do senhor Wallace Sampaio, que ele foi na ferida realmente. Isso tudo poderia ser evitado se fosse se a Receita Federal destinasse essas verbas realmente para quem está gerenciando, para quem está gerindo. Quem melhor aqui que o professor Alexandre Zwicker para saber quais são as associações esportivas de Bauru que realmente necessitam da verba para tocar seus projetos. Nós temos o nosso Fundo Municipal de Esportes, que destina essa verba para as associações. Os critérios de destinação da verba não são sempre tão claros assim. Geralmente, o presidente e o vice, em exercício, as associações dele sempre são contempladas com o valor máximo. E a gente vê, como eu já falei, eu estou há 20 anos servindo o esporte bauruense, em esporte escolar, campeonato escolar, jogos da juventude, jogos regionais, jogos abertos. E a gente vê que tem professores, tem profissionais na cidade, muito bons, que não são contemplados. O ano passado, nos Jogos Regionais de São Carlos, no alojamento, eu tive conversando com um professor, amigo meu, que já está militando no esporte bauruense também, há mais de 30 anos, mais tempo do que eu. Ele não está presente, não vou citar o nome, mas ele faz um trabalho relevante no judô, e inclusive ganhou, foi campeão no masculino e feminino, e ele comentando ali no alojamento que ele foi favorecido com 5.000. A verba que o Fundo Municipal de Esportes
destinou a esse professor que tem realmente um trabalho social e um trabalho técnico relevante na cidade. Ele atende realmente, no fundo, na parte social, ele atende nas escolinhas, acho que em torno de 1.000 crianças na periferia da cidade, e 5.000 foi a verba que ele recebeu do Fundo Municipal de Esportes. Por outro lado, a gente vê pessoas que não têm tanto a ver com o esporte da cidade e que estão em associações e são favorecidos. O fundo ele é muito sério a respeito da prestação de contas, e isso é uma coisa, dinheiro público, né? Tem que ser realmente dessa forma, porque a gente tem visto ícones do nosso esporte nacional envolvidos aí, infelizmente, em trapaças, em falcatruas com dinheiro público, né? Dentro da minha modalidade mesmo, a gente tem, não vou citar, mas a gente tem acompanhado aí que estão recebendo dinheiro e desviando de uma forma ilícita. Então, eu acho que esse cuidado com as notas, tudo bem, é uma coisa que tem que ser feita, mas eu acho que a valorização do trabalho técnico é uma coisa que tem que ser vista, isso é uma coisa que tem que ser relevante. Então, eu sou plenamente favorável à sua ideia, sei que o momento para esse ano ainda é uma coisa que mais futuramente eu acho que essa verba ela deveria ser realmente direcionada para os secretários, para o secretário de esporte, para o secretário do bem-estar social, porque ninguém melhor do que eles para saber onde realmente essa verba tem que ser destinada, tá bom? Muito obrigado e agradeço a todos. Obrigada. Maria Amélia. Boa tarde a todos, eu sou a Maria Amélia, sou do Handball, de Bauru. A gente desenvolve um projeto com crianças e adolescentes, a gente atende algumas entidades. Infelizmente, eu sou funcionária da prefeitura, cargo comissionado, muito é cobrado do cargo comissionado, porém a gente também cobra as estruturas necessárias para que a gente trabalhe, né? Então, a gente está em falta nisso. Esse ano a gente conseguiu fazer uma seletiva com atletas formados pelas escolinhas, onde a gente não tem condições de dar, no mínimo, o passe para o atleta de treinar, para a criança da periferia sair e ir para o local do ginásio, né? Então, outro questionamento também que eu deixo, Kiara, a maioria das entidades atende as crianças até 14 anos e 11 meses. Né? Antigamente, eu ainda não sei, alguns setores acho que ainda acredito que tem o pró-jovem, porém, muitas entidades não têm mais. Então, a criança de 15 a 20 anos, que é a idade mais crítica na minha concepção, eles estão à deriva, ou vão para alguma entidade de primeiro emprego, né? Mas eu acredito assim, né? Como eu coloco nas minhas redes sociais, eu acredito que se a gente não vê o esporte como ferramenta auxiliadora na transformação social e na educação, a situação vai ficar bem mais complicada, né? Posso dizer com conhecimento de causa a transformação que o esporte traz na vida de crianças e adolescentes, né? Então, não adianta a gente reclamar do menino que bate no vidro no farol, da bolsa que é roubada, da faquinha de cozinha que eles pegam para assaltar os estudantes durante a noite e fazer vistas grossas para as outras coisas. Então, convido também a todos, né, presentes, os empresários, a andar às praças esportivas de Bauru, né, e poder apoiar efetivamente, né? Hoje, Bauru é uma cidade com tantas modalidades de expressão, com referência para outras cidades. Entretanto, vou fazer uma comparação com Botucatu, que vai levar os Jogos Regionais para lá esse ano, uma cidade de aproximadamente 100.000 habitantes. A minha modalidade, para eu desenvolver o handball em Bauru, tem a mesma verba que Botucatu tem. É uma disparidade no meu ponto de vista. Eu posso pegar, por exemplo, o Fundo Municipal de Piracicaba, que tem, eu acho que o ano passado foi de 3.800.000, o de Bauru é 800.000, a gente fica com o restinho que Piracicaba tem para trabalhar praticamente 48 modalidades. Né? E outra pergunta que eu quero fazer, Kiara, é o seguinte, qual é a forma, né, para a gente estar já desacreditado de fundo, de pessoas que fazem essa destinação, qual seria uma forma efetiva desse imposto de renda ser repassado diretamente para uma associação
esportiva, né, para que a gente possa, por exemplo, eu quero trabalhar a minha modalidade e um outro segmento social. Eu queria saber uma forma que a minha associação pudesse receber esse dinheiro diretamente. Né? Não, eu acho que, em relação aos fundos, está muito incrédulo. Né? Eu fiz parte do Fundo Municipal de Esportes, do Conselho, né? E a gente vê que não existe uma coisa tão clara. Né? Eu posso falar porque eu fiz parte. Né? Hoje a gente tem que brigar por migalha, e eu estou cansada de brigar por migalha para fazer esporte em Bauru. Obrigada. Obrigada a você. Interessante a pergunta, mesmo porque muitas pessoas querem fazer a doação justamente para o esporte de sua paixão ou para o projeto que acredita. Então, eu acho que ninguém melhor do que o Alexandre Zwicker, que está aqui, que é secretário municipal de esportes, mas também vive a ABDA, né? E a ABDA é uma das entidades que consegue receber recursos de maneira direta. Boa tarde a todos. A diferenciação aí que nós temos em relação ao Fundo da Criança e com o esporte em geral, o desporto em geral, é na forma da associação. A associação ela vai receber diretamente para o esporte, enquanto que aqui o dinheiro vai para um fundo. Para eu conseguir receber qualquer valor referente ao esporte, eu preciso ter uma associação previamente cadastrada no Ministério dos Esportes, eu preciso ter um projeto cadastrado, a partir daí eu consigo fazer a captação desse imposto de renda. Ponto. É diferente da situação que está acontecendo aqui da criança e do adolescente, que vem para um fundo e esse fundo vai distribuir a todas as entidades previamente cadastradas. A nossa participação na CEMEL hoje, diante da pasta da CEMEL, eu venho conversando bastante com as entidades para que todas tenham uma entidade própria, que todas sejam previamente cadastradas, vinculadas, tenham uma associação válida. Temos várias modalidades, que nem a Maria Amélia, ela faz um trabalho aí diferenciado, o Oswaldo, temos várias modalidades na cidade de Bauru, só que nem todas elas possuem uma associação plena. Quando eu falo uma associação plena, é com conselho, com diretores, e para eu receber qualquer tipo de recurso de imposto de renda, eu preciso obrigatoriamente ter uma associação cadastrada no Ministério dos Esportes, diferentemente do cadastro aqui feito pelo Conselho da Criança. É uma situação distinta. Então, como é que eu faço? Tenho uma associação, faço um projeto, o projeto não é simples, é burocrático, eu posso fazer tanto do imposto de renda quanto para o ICMS. O ICMS eu entendo como uma forma mais prática de eu receber, porque o ICMS eu encontro as empresas nas cidades, né? Eu conheço o dono, agora imposto de renda, às vezes a pessoa se esconde atrás de uma declaração, eu não vou conseguir receber nunca. O ICMS é bem mais prático eu receber, mas para isso eu preciso ter um projeto escrito, eu preciso ter uma associação válida, que eu, quando eu falo, ela precisa ter certos requisitos, para então eu fazer essa captação de imposto de renda. Licença. Alexandre, eu entendo que é pela lei de incentivo fiscal, a lei de incentivo do Ministério do Esporte, a que você está falando. O que eu estou falando assim, é uma forma da associação receber diretamente, a própria pessoa destinar, eu quero mandar o dinheiro para esse projeto. Entendeu? Não a gente... Então, eu não sei de que forma seria feito isso. Né? Ao invés de... Eu falei assim, eu sou a Associação Atlética Banco do Brasil. Você quer destinar o seu imposto de renda, você vai lá e eu quero destinar para o projeto desenvolvido por essa associação. E não eu ter que pleitear via lei de incentivo ou via do governo federal. Não é esse. Da mesma forma que a pessoa pode ir lá fazer o DARF e fazer a destinação para o fundo que ela quer, qual o direito, como que seria feito para uma associação, eu não sei se ela tem que ser de utilidade pública, eu acho que é isso. Posso? Fica à vontade, Carlão. Tá. Bem, é um esclarecimento, tá? Nós estamos falando de imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica, tá? Quando você fala pessoa jurídica, no nosso caso, que nós estamos discutindo aqui, é aquele imposto das empresas de lucro real. Tá? Quando você fala a questão do esporte, que você vai pleitear a empresas tal, aí você está falando de todas as empresas. Tá? Se você falar aqui de Bauru, lucro real, são pouquíssimas empresas, mas muito pouco mesmo. Tá?
E tanto é que hoje pessoa física suplanta em muito o que nós estamos direcionando a nossa campanha para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, justamente porque você consegue mais remuneração com a pessoa física do que com a pessoa jurídica, como eu disse, tá? Então, é uma questão legislativa. Isso não é uma coisa que a Receita Federal pode reencaminhar isso tudo, e muito menos nós, como cidadão, falar, vamos engajar nisso, porque o sistema do esporte é um outro. A questão da assistência social hoje, tá? Que o fundo recebe essa remuneração, acaba sendo um fundo que tem que prestar conta na transparência, tá? Então, por isso que as entidades elas têm que ser cadastradas, vinculadas a conselhos, tá? E mais ainda, tá? Vinculada a SEBs ou à secretaria afim, para que ela possa prestar conta disso naquele veículo transparência que todas as secretarias hoje têm que ir carreando para isso, só que a SEBs já carreou há 2 anos que nós estamos lá, tá? Então, essa questão é assim, primeiro, não é qualquer instituição que pode cadastrar nos conselhos, tá? Tem que ter o conselho e tem que ter autorização para isso. A questão de vocês, esporte, hoje vocês podem arrecadar e via fundo, com emendas, com uma série de situações que extrapola essa questão que nós estamos discutindo hoje, que é direcionado só ao imposto de renda, tá? O que eu aconselho, tá? É que trabalhe essa questão legislativa e organize, como o secretário Zwicker disse, as instituições, porque quando ela tiver essa modalidade de recebimento, que nem o do Fundo dos Direitos, aí ela tem que estreitar isso, ter uma contabilidade muito crente, ou muito católica, né? A gente fala crente por causa da lisura. Mas tem que ser uma contabilidade muito especial, que hoje poucas organizações de esporte têm em Bauru. Bom, eu tentei explicar, mas assim, genericamente, tá? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Tudo bem? Explicado? Nós já passamos bastante do horário, nós precisamos encerrar a audiência pública, tá? Então, os questionamentos que ficaram ainda, a gente pode estar respondendo depois de maneira bem direta, né? Agora ao final da audiência, ou mesmo depois encaminhando os questionamentos que nos forem passados. Então, nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente audiência pública às 12h25. Muito obrigada.